Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom. Para dar continuidade a este curso sobre o Espírito Santo, hoje nós vamos falar sobre dois grandes santos, dois padres da Igreja, São Basílio, também conhecido como Basílio Magno, e Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho. São Basílio, ele foi fundamental o seu pensamento, a sua teologia para o desenvolvimento do dogma do Espírito Santo. Ele morreu antes de Constantinopla, do Concílio de Constantinopla, 2 anos antes, mas aquilo que ele escreveu, o Tratado sobre o Espírito Santo que ele escreveu, foi fundamental para aquilo que foi acrescentado no credo, é o que rezamos no credo niceno-constantinopolitano. Basílio foi um grande defensor de Nicéia, mas em Nicéia e no pós-Nicéia, até ali, as grandes controvérsias eram controvérsias cristológicas, a grande heresia que se deveria combater, que se precisava combater, era o arianismo. Mas outras vão se formando, tem uma mutação e passa, na época de Basílio, a dúvida sobre a divindade do Espírito Santo, ao ponto em que os bispos, nas celebrações litúrgicas, precisavam tomar claramente a posição a favor ou contra a visão ariana, e o povo ficava prestando atenção se nas doxologias se diriam no Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, qual a posição do Espírito Santo, qual é a fé desse bispo. E o próprio Basílio vai ser muito pressionado ao ponto que, graças ao seu amigo Anfilóquio, que lhe pede que ele apresente a sua definição, a sua reflexão, e ele já estava escrevendo sobre isso, se vê obrigado, de certa forma, a escrever, e assim nós temos esse grande tratado de São Basílio, fundamental na doutrina, na teologia do Espírito Santo. São Basílio, eu vou dizer aqui um pouquinho para você, num resumo, como ele vê e como ele apresenta o Espírito Santo. Ele dirá que o Espírito Santo é divino por natureza. Obra de São Basílio foi lutar para provar a unidade do Espírito Santo com o Pai, com o Filho, que o Espírito Santo, ele é Deus, então ele defendeu a divindade, defendeu a unidade. São Basílio dirá ainda que ele é o Espírito Santo, é poderoso em obras, que ele não é servo, que ele é Senhor, porque os pneumatômacos que negavam exatamente essa heresia, negava a divindade do Espírito Santo, colocavam o Espírito Santo numa posição inferior ao Pai e ao Filho, colocavam uma certa hierarquia na Trindade. E Basílio vai escrever exatamente repelindo esse pensamento e provando que o Espírito Santo, ele é Senhor, ele não é servo. Ele dá a vida, é o Senhor que dá a vida. Tudo nos vem do Pai, tudo nos vem pelo Filho e pelo Espírito. O Espírito Santo, ele é um, é o Espírito do Filho, que é um com o Pai, e o Espírito Santo é um também, é a mesma substância. A consubstancialidade vai ser um dos grandes temas desse tratado de São Basílio. Tudo provém do Pai, e ele dirá: tudo vem do Pai, e o Filho é causa operante de tudo, e o Espírito é causa perfeccionante de tudo. Um único princípio, por meio do Filho e perfeccionado pelo Espírito Santo. E essa luta de São Basílio, ela vai durar até o final da sua vida. O Concílio de Constantinopla, como nós já vimos, vai tomar aquilo que Basílio apresenta, porque até então tinha-se uma carência muito grande de provas escriturísticas que provassem realmente quem era o Espírito Santo, a sua divindade, a sua consubstancialidade. E São Basílio, ele se detém muito no seu tratado em fazer essa reflexão e buscar na Sagrada Escritura, sobretudo nos Evangelhos, nas cartas paulinas, essas provas escriturísticas. Ele vai dizer aquilo que nós rezamos no credo niceno-constantinopolitano, o concílio vai proclamar que o Espírito Santo é digno de receber a mesma honra e a mesma glória que o Pai e o Filho, porque ele e o Pai e o Filho são um.
Tem uma obra de São Basílio, uma obra sobre a Virgem Maria, em que ele está falando da dimensão da pureza, da virgindade, e ele fala algo muito belo ali sobre o Espírito Santo. E com essa imagem que ele coloca nesse seu texto, nós compreendemos bem quem é o Espírito Santo para São Basílio. Nessa obra, que como estou dizendo, não está dentro do tratado ao Espírito Santo, Basílio apresenta o ventre de Maria como ergasterion, ou seja, como a oficina de Deus, que é o lugar onde ele apresenta o Pai, Deus como artesão. Então, o ventre de Maria é a oficina de Deus, onde o Pai ele vai modelar ali o Filho. Então, o Pai com as suas mãos, e a mão do Pai é o Espírito Santo. Ao longo dos séculos, Deus continua esse trabalho de modelar em nós, de nos modelar, e é pelo Espírito. Então, o dom do Espírito Santo, a ação do Espírito que santifica, a ação do Espírito que nos conduz a Deus e que forma em nós a imagem do Filho. E assim nós vamos também ver, numa pincelada muito rápida, um pouco sobre Santo Agostinho. Agostinho, ele não escreve um tratado sobre o Espírito Santo, mas Agostinho, em todas as suas obras, ele fala sobre o Espírito Santo, Deus que é mais íntimo a nós do que nós mesmos, o Espírito Santo que nos leva, nos conduz à santidade, que realiza a obra de santificação em nós. O Espírito Santo que nos habita, somos morada do Espírito Santo. Agostinho trata em todas as suas obras sobre o Espírito Santo. Tem algumas homilias, reflexões de Agostinho sobre algumas passagens do Evangelho, especificamente sobre João, nas promessas do Espírito Santo. Ele se detém muito ali falando sobre a pessoa do Espírito, e em outras obras também, como na sua obra sobre a Trindade. Então, nós pegamos aqui um trecho de algo que ele diz muito belo, e nesse trecho nós compreendemos bem a visão de Agostinho sobre a pessoa do Espírito. Aqui condensa um pouco o seu ensinamento. Nessa obra sobre a Trindade, ele diz que o Espírito Santo é, pois, alguma coisa comum ao Pai e ao Filho, seja o que for, mas esta comunhão é consubstancial e coeterna. Se for mais exato dar-lhe o nome de amizade, que se dê, mas seria mais adequado chamá-lo de caridade. Então, para Agostinho, o Espírito Santo é a caridade. É ele igualmente uma substância, visto que Deus é uma substância e Deus é caridade, como está escrito. Mas como a substância é idêntica no Pai e no Filho, o Espírito Santo é ao mesmo tempo grande, bom, santo. E tudo que se pode afirmar das duas primeiras pessoas em si mesmas é, assim, o Espírito Santo, que é um com o Pai e o Filho. Pois em Deus o ser não é diferente da grandeza, da bondade e de tudo mais, como dissemos acima. E ele ainda escreve: portanto, o Espírito Santo é também igual ao Pai. Se é igual, deve sê-lo em todas as coisas, e isso devido à suma simplicidade da substância divina. Eles são não mais do que três: um amando aquele que dele procede, outro, um, um amando aquele que dele procede, outro amando aquele do qual procede, e por fim aquele que é a própria caridade. Então, isso resume bem a visão de Santo Agostinho sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a caridade, é a suprema caridade, é o amor do Pai e do Filho. O Espírito Santo para Agostinho é dom, ele é dom. E desde toda a eternidade ele é dom. E ele é dom para ser doado. E sendo doado a nós, ele nos ensina a rezar, nos faz amar a Deus de fato, pela ação da caridade dele em nós, da caridade que é ele em nós. O Espírito Santo, portanto, é o dedo de Deus. E Jesus diz que se eu prego, se eu realizo curas pelo dedo de Deus, então Agostinho vai dizer o dedo de Deus, a ação pela qual Jesus realizava a cura era o Espírito Santo, então ele é o dedo de Deus que continua realizando, escrevendo em nossas almas, mas realizando essa sua obra de santificação. O Espírito Santo é o dedo de Deus que escreve em nossos corações. Ele afirma a unidade da Trindade,
Portanto, ao Espírito Santo é dada a latreia, ou seja, a adoração que é dada a Deus porque Ele é Deus. Nesse seu combate ferrenho contra donatistas, arianos, sobretudo pelagianos e pneumatômacos, ele continua afirmando a divindade do Espírito Santo como a mesma substância divina. Tudo que Jesus fala do Espírito Santo não significa inferioridade, mas divindade, mais unidade. Ele vai tomar tudo que Jesus vai falar, sobretudo no Evangelho segundo João. Eu vos darei do que é meu, ele vos ensinará todas as coisas, vos ensinará a verdade. Tudo que Jesus fala, as promessas ao Espírito, Agostinho dirá. Não significa que ele é um servo, que ele está fazendo uma outra coisa, um outro serviço inferior. Pelo contrário, é do que é meu, é a obra de Jesus que permanece, e o Espírito Santo é um com ele. Então não é inferioridade, mas unidade, porque ele é coeterno e da mesma natureza divina, como já vimos, é o amor do Pai e do Filho, e portanto nos leva a amar. É dom de Deus, e esse dom nós devemos pedir. Agostinho dirá muito, insistirá que nós devemos pedir o dom do Espírito Santo e que ele nos seja dado com todos os dons, e nos é concedido no batismo com todos os seus dons, mas nós devemos constantemente pedir. E sendo assim, peçamos, Senhor, dai-nos a graça de viver dóceis ao teu Espírito Santo, para que com todos os seus dons nós possamos glorificar a Ti e fazer a Tua vontade, e vermos crescer, nascer e frutificar em nossas vidas todos os frutos do Espírito. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo, que é amor, te ilumine e te leve a amar. Shalom.